changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing. Boa noite a todos e a todas, especialmente a você, historiador, pelo seu dia. É com grande entusiasmo que convidamos vocês a participar, né, desta live em celebração ao Dia do Historiador. Durante esta noite, nós mergulharemos aí nas profundezas do passado, homenageando aqueles que desvendam os mistérios das eras passadas, nos permitem compreender melhor o presente. Os nossos historiadores são verdadeiros arqueólogos das narrativas humanas, escavando documentos, traçando conexões e trazendo à tona aí as histórias que moldaram nossa sociedade. Suas pesquisas minuciosas e dedicação incansável merecem ser celebradas e reconhecidas neste dia. Nessa live especial, teremos o privilégio de contar com a presença de historiadores da linha 1 do PPGH, Cultura e Cidades, acadêmicos e apaixonados por história que compartilharão insights fascinantes sobre o papel da disciplina na nossa compreensão de mundo. Juntos, nós exploraremos aí os desafios enfrentados por esses estudiosos num processo de reconstrução do passado e sua relevância contínua em nossa vida cotidiana. Falaremos um pouco sobre os grandes historiadores, a formação dos graduandos, perspectivas de mercado de trabalho e a importância dos grupos de pesquisa. Essa transmissão está sendo realizada de forma simultânea pelo canal do PPGH no YouTube, pelo canal do Grupo Pesquisa GIDES e pelo canal também do Grupo de Estudos, Pesquisa e Política e História Literária. Participe conosco deixando likes, comentários, questionamentos, para que nossos convidados possam estar trocando figurinhas. Eu gostaria de apresentar, então, convidando já aqui para a sala, o professor Cabral, Severino Cabral Filho. Professor, seja bem-vindo. Professor Cabral, ele é professor de História Moderna e Contemporânea, possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal também da Paraíba. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal de Campina Grande. Professor Cabral, boa noite, professor. Boa noite, professor Xisto, uma satisfação Gostaria estarmos juntos aqui para discutirmos algumas questões que eu considero relevantes para o nosso métier, o nosso prazer. É isso. Ok. Gostaríamos de convidar também à sala o professor Joaquim de Melo Azevedo Sobrinho Neto. Professor Joaquim, seja bem-vindo, sinta-se acolhido. O professor Joaquim, ele é professor adjunto de História Contemporânea da Universidade de Pernambuco, campus de Garanhuns, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa de Política e História Literária, o GEPPHIL, é vice-coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisas em História, Educação, Linguística e Literatura e da TV Nipel. É isso mesmo, professor. Seja bem-vindo, sinta-se acolhido também, professor Joaquim. Boa noite, professor Xisto. Boa noite, professor Cabral. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje. Ok, gostaria agora de convidar à sala o professor Eduardo Roberto Jordão Knack. Professor, seja bem-vindo. O professor Eduardo, ele é graduado em História pela Universidade de Passo Fundo, ele é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo,
desenvolvendo o tema, né, modernização e espaço urbano e patrimônio histórico. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É isso, professor? Correto? Isso mesmo. É doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Sociedade, Ciência e Arte, com a tese Passo Fundo e a Construção do Imaginário Capital do Planalto. Professor, seja bem-vindo, sinta-se também acolhido nesse encontro, né, que a gente marca aí a celebração do Dia do Historiador. Eu quero agradecer aos colegas, né, eu tenho a honra de fazer parte da linha 1, né, que tem vários historiadores, vários pesquisadores também que não são formados em História, mas estão colaborando conosco com o tema Cidade e Cultura. E para você que está online, eu já queria desejar que, se você é formado em História, está se formando, é professor, então, meus parabéns, extensivo a você, mas caso você seja apenas um navegante que gosta de informação, então já de imediato sinta-se também acolhido, fique à vontade. Quero saudar aqui a Maria Santos e a Adriana Marcelo, que já estão por aqui, além de outros que ainda não se pronunciaram. Bom, colegas, eu vou explicar rapidamente para as pessoas que estão acompanhando e que vão acompanhar depois offline, como vai ser basicamente a metodologia, tá? Vão ser praticamente 4 blocos, desenvolvidos em torno de 1 hora. O primeiro bloco vem uma apresentação inicial, onde eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês, enfatizando aí quem foi o historiador ou a referência que mais contribuiu ou que ainda contribui no seu exercício enquanto profissional, tá certo? Depois vamos ter uns 3 blocos seguidos, né, de até 10 minutos, e aí a gente conclui com as considerações finais. Nesse meio tempo, você que está participando online, feito Júlio Campos, que acabou de chegar por aqui, pode estar participando, deixando aí seus comentários e suas dúvidas. Pode ser assim, colegas? Então, vamos utilizar um termo que eu ouvi tanto acompanhando o Congresso ultimamente, pela ordem. Vamos começar aqui da esquerda para a direita aqui com o professor Cabral. Certo, professor? Então, temos aí, professor, 5 minutos, passando para o senhor falar um pouco sobre a sua trajetória, quem é o professor Cabral, e quem foi o historiador que mais impactou na sua formação. Bom, boa noite, pessoal, meus prezadíssimos colegas, o pessoal que está chegando aí para nos ouvir. Bom, eu nasci em Cajazeiras, no sertão paraibano, estudei escola pública a vida inteira, me graduei em História entre 1982 e 1986, no 5º campus da então UFPB. Né? O primeiro grande historiador que eu li integralmente foi Caio Prado Júnior, que me deu assim uma vontade muito grande de trabalhar com história. Bom, e depois comecei a trabalhar como professor em 1990 no estado do Rio Grande do Norte. Em 1992 fui fazer o mestrado, fiz concurso aqui para a Universidade Federal de Campina Grande, campus de Campina Grande, fui aprovado, fui contratado em 1995, concluí meu mestrado em 1997, em 2003 saí para o doutorado, voltei em 2007. Então, veja, evidentemente, nesse périplo acadêmico, intelectual, eu me deparei, evidentemente, com grandes pensadores, apesar de eu ter feito tanto mestrado como doutorado em sociologia, e nas 2 bancas houve professores que me cobraram mais sociologia do que história nos meus trabalhos, né? Então, depois que conheci os historiadores da chamada Escola Histórica, Christopher Hill, Raymond Williams, então esse pessoal me influenciou muito, né?
essa coisa da história vista de baixo, de Cajazeiras. No doutorado, eu já tive uma discussão mais voltada para uma história com bem, né? Então, eu dialoguei com historiadores da escola francesa, né? Da escola dos Annales, e mais recentemente, nesse trabalho que eu escrevi para progredir para a titularidade, eu fiz um trabalho sobre o abastecimento de água em Campina Grande a partir do sistema do Queirão, levando em consideração a construção da Sanesa, né? Então, na minha tese de doutorado, eu fiz um trabalho cujo ponto de partida foram imagens fotográficas, né? Então, eu refleti aí sobre a própria modernização da cidade, né? A academia, digamos assim, fundamental para a gente compreender a 50. Então, essas coisas não saíram mais de mim, né? Esses temas, porque eu os considero muito caros ao trabalho de qualquer historiador que se arrisca, né, a trabalhar com essa perspectiva da cultura, né, que envolve aí uma ampla gama de aspectos e de temáticas que nós puderemos detalhar aqui no andamento desse nosso encontro. Então, por hora é isso. Eu acho que eu já gastei meus 5 minutos regulamentares. Eu passo aí, devolvo a palavra ao professor Xisto. Está silencioso, Xisto. O telefone está desligado, Xisto. Eu sempre faço isso. Eu sempre deixo o áudio desligado. Quero agradecer, Cabral, mais uma vez. Eu já vou passar a palavra para o professor Joaquim. Seja bem-vindo, Joaquim, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Essa questão da graduação é interessante, né? Eu sempre comento que quando eu entrei na graduação em História, eu estava com mais vontade de cursar letras na época para estudar literatura. E aí eu tenho uma dívida com um professor na época que estava na Universidade Estadual da Paraíba como substituto, que é um professor que todo mundo conhece na região de Campina Grande como Júnior Flor. E na época eu falei para ele, professor, olha, quando eu vi que havia muita cobrança, né, no curso de História em torno da pesquisa documental, e eu ainda não tinha esclarecimento suficiente sobre os usos da literatura como fonte. Então, eu falei para o Júnior, na época, que era o meu professor de teoria, olha, eu quero uma transferência do curso de História para o curso de Letras, para estudar literatura brasileira. Aí ele fez, Joaquim, não faça isso, não. Leia um livro chamado Literatura como Missão, do Nicolau Sevchenko. E aí eu tive contato com essa obra, que é um estudo muito denso e muito criterioso, e ao mesmo tempo muito bem escrito, muito, muito belo, sobre o uso da literatura do Lima Barreto, né, um escritor negro e anarquista que viveu no Rio de Janeiro. É um estudo em torno da literatura do Lima Barreto e do Euclides da Cunha, né, que dá o testemunho dele também sobre a Guerra de Canudos, aqui no sertão nordestino. E, para mim, abriu muitos horizontes, né? Eu realmente vi que o historiador pode se apropriar de elementos da crítica literária, pode avançar, né? Pode trazer muita coisa nova sobre esses estudos da linguagem, estudos da literatura,
Então, foi a partir dessa leitura que eu me encontrei, né, como um historiador que, desde a graduação, venho estudando a literatura como fonte. Fiz o TCC na época sobre o Lima Barreto, né, que é aquela discussão bem básica. Aí fiz o mestrado, sou aluno egresso do PPGH da UFCG. Tive a honra de ser orientado no mestrado pelo professor Gervásio Batista Aranha, e foi uma pesquisa na linha Cultura e Cidade sobre as crônicas do Lima Barreto como testemunhos e como representações do cotidiano nos subúrbios, né? Eu explorei um pouco essa outra face da Belle Époque, da Bela Época, né? Sempre mostrando o lado dos subúrbios, da exclusão social, da repressão aos costumes populares por parte do poder oficial na época. E no doutorado, eu vi que foi o momento de dar um passo maior, né, de aprofundar mais as leituras em torno da obra do Lima Barreto, que é uma produção, apesar dele ter vivido muito pouco tempo, até os 40 anos de idade só, ele deixa uma obra muito vasta. Então, eu fiz a seleção do doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Fiquei por lá de 2011 a 2015 e fiz um tipo de biografia intelectual do Lima Barreto, vendo principalmente a influência do modernismo francês na escrita do Lima Barreto e a influência também do modernismo russo. O Lima Barreto foi um grande leitor de Tolstói, de Dostoiévski. Então, eu usei muito o catálogo da biblioteca dele como fonte, né, as leituras que ele fez na época. E, resumindo, é isso, né? Estou como professor de Teoria da História Contemporânea aqui na UPE Campus Garanhuns, né? E, basicamente, essa é a síntese da minha trajetória. Vez. Agora sim. É que eu tiro para não fazer o barulho aqui, que eu não estou brincando, mas é assim mesmo, a gente vai levando. Obrigado, Joaquim. Eu quero. As pessoas que estão online, caso queiram, inclusive se tiver algum estudante pós-graduando da linha 1, se quiser entrar em contato pelo WhatsApp para participar online, vai ser bem-vindo também, tá? Mas eu quero também agradecer a todos que estão online. Passar a palavra para o professor Eduardo. Professor Eduardo, mais uma vez, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com os colegas da linha e também agradecer aí as pessoas que estão acompanhando, né? Vi o nome de alguns colegas, alguns alunos aqui que apareceram, né? É um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre história, enfim, sobre os rumos da profissão. Bom, a minha trajetória é isso, né? Eu venho do Rio Grande do Sul, como o X falou, né? Eu fiz a graduação no início desse século, ainda não. Então, fiz a graduação, o mestrado e o doutorado no Rio Grande do Sul e sempre trabalhando muito com essa área, né, das relações entre processos de transformação urbana, memória, processos de patrimonialização, usos e discursos do patrimônio e da memória também. A graduação eu fiz na Universidade de Passo Fundo, eu trabalhei durante boa parte da graduação como estagiário no Museu Histórico da cidade, né, então isso acabou me levando para esse lado, pensar o patrimônio também, né? Eu tive essa boa oportunidade, né, para mim, eu sempre me interessei, né, por museus, enfim, acho que desde antes de entrar na faculdade, né, a gente pensa nossa trajetória na faculdade, mas acho que ela começa antes, né? Eu, quando era criança, morava perto de um cemitério e adorava ir no cemitério, né? Minha mãe dizia que eu falava que eu queria ser desenterrador de cemitério, né? Eu sempre gostei muito do passado, assim, sempre tive esse gosto, eu gostava do museu, conheci o museu da cidade antes de entrar na graduação, aí tive a oportunidade depois na graduação de fazer estágio lá. Isso acabou me levando, obviamente, para essas questões, para essa dimensão da memória urbana, do patrimônio, né? Então isso resultou no meu mestrado, resultou também no meu doutorado nessa área, né? Então, enfim, eu penso que talvez os pontos que nós botamos para debater aqui, falar dos grandes historiadores, sejam mais difíceis, né? Porque são muitos que a gente vai lendo, né? E creio que também, né, a gente vai sendo seduzido por pensadores, né, e por intelectuais nas diferentes fases da nossa vida, aí, nos diferentes trabalhos que a gente faz, né?
Bom, então eu fiz a graduação toda no Rio Grande do Sul, né, entre Passo Fundo, minha cidade natal, Porto Alegre depois. Trabalhei no Rio Grande do Sul também, né, em 2 universidades, como professor substituto, enfim, antes de vir para cá. Trabalhei no Mato Grosso também, enfim, né, quase sempre meu trabalho como professor, por força das circunstâncias, né, ele foi sempre indo para a área do ensino, né, para a área também da metodologia da pesquisa, do ensino, que foi o concurso que eu fiz aqui na UFCG. Né. Então, depois de rodar muito, né, ali pelo próprio Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Porto Alegre, Pelotas, Mato Grosso, tive a oportunidade de fazer o sanduíche durante o doutorado também, né, o estágio fora, em Portugal, né, também acabou fechando aí um ciclo de trabalho com memória, com patrimônio, enfim, né. Mas o fato é que eu fui, né, os trabalhos docentes, né, o trabalho docente, além do ensino básico, eu sempre fui me aproximando muito com a área do ensino também. Hoje, eu, aqui na UFCG, não, estou na linha 1, mas trabalhando ainda, né, por ter essa forte relação com trabalhos com memória, patrimônio, né, transformações urbanas, mas na graduação também eu trabalho aqui, né, agora, né, com mais efetivamente na área do ensino, embora também esteja na área de teoria, mas trabalho com a área do ensino. Né. E, bom, aí os historiadores, não é, que como eu disse, acho que essa questão difícil a gente pensar, para mim são vários, né, mas eu diria, aí, como o Cabral falou, né, Caio Prado Júnior foi o primeiro desses intérpretes do Brasil, o primeiro que eu li, assim, completo, que eu, talvez não tenha sido o primeiro, né, mas historiador que eu li, que de fato, né, me atraiu muito, foi o Sérgio Buarque de Holanda, a obra Raízes do Brasil, né, para mim foi marcante nesse sentido. Depois eu li outros trabalhos dele, mas, né, é uma interpretação que eu gostei muito, tanto da escrita, da percepção dele, enfim, né. Sérgio Buarque, e, enfim, talvez porque, né, o nosso historiador, caro colega que faleceu essa semana, José Murilo Carvalho, mas a obra também me veio à mente quando estava pensando nisso, Formação das Almas, né? Eu sempre me interessei por arte, por essas, né, desde a graduação, então, por trabalhar com memória, com imaginário, com o uso das alegorias, enfim, esse livro é um livro que também, desde a graduação, me impactou muito, e realmente, não tanto em função... O Sérgio Buarque de Holanda dá um impacto quase poético, assim, na interpretação do Brasil, né? Mas a formação das almas, realmente, o trabalho do historiador, né, dentro dessa área do imaginário, do uso das alegorias, enfim, então foi um trabalho que marcou bastante, né? E em relação à área do patrimônio, né, alguns historiadores também marcam a minha trajetória, né, o François Hartog, na noção do regime de historicidade, vai muito nessa dimensão de pensar, então, como interpretamos o passado, né, está muito presente na minha tese de doutorado, por exemplo, onde eu trabalhei na relação entre história, memória, comemorações, né, como isso impacta no desenvolvimento da cidade. Então, pensar como, né, os intelectuais, os políticos interpretavam o passado, davam sentido ao passado. Dominique Poulot, né, a História do Patrimônio no Ocidente, também é um livro que eu acho muito bom, que marca também minhas reflexões sobre patrimônio. Eu gosto muito da história da arte, né, mais porque também ao longo dessa trajetória eu conheci muitos colegas que trabalham com esse tema, com fotografia, com arte, então, embora não tenha pesquisado muito efetivamente, mas há um historiador da arte chamado George G. Huberman, que eu acho sensacional os livros que ele escreve também. Tem aquela boa inveja, né, quando a gente lê um livro e pensa assim, nossa, que trabalho bem feito desse cara, eu queria escrever como esse cara escreve, né? E, enfim, na área do ensino também, então, né, para fechar assim, esses historiadores, o Jordan Hussen, né, é um autor que eu gosto muito de trabalhar, a Circe Bittencourt, a Tânia De Luca, não é da área do ensino, mas é da área da metodologia, né, a Tânia Regina De Luca, então, a Circe, a Tânia Regina De Luca são autores que também marcam aí essa minha trajetória. Bom, isso, passo a palavra para o X. Perfeito, muito obrigado, professor Eduardo. Bom, eu quero aqui registrar, né, a presença da nossa atual coordenadora do programa, a professora Michele. Seja bem-vinda, Michele, muito obrigado. Querendo também dar a palavrinha final, Michele, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Bom, nós então selecionamos, né, alguns temas que vão servir como temas norteadores. O primeiro tema eu considero algo muito complexo, realmente, para se definir, para se fazer, né, o curso de
graduação em História, né? Teve no passado recente uma mudança, né? Não foi isso, Cabral? Deixou de ser bacharelado, hoje é licenciatura, ou já voltou? Como é que está o curso de o curso, né? Bom, por que eu considero o PPC importante o debate, né? Nessa jornada que a gente tem, a elaboração do projeto pedagógico, ele se torna algo desafiador, porque são as diretrizes que a gente define para a formação do acadêmico, né? Ocorre aí muitos desafios, fragilidades, a gente tem aí como principal fragilidade, por exemplo, a própria necessidade de atualização e adequação aos novos tempos. Então, pensando nisso, então, pensando nesse contexto, eu gostaria de continuar com o professor Eduardo, né? O professor Eduardo, ele falar um pouco sobre o tema, a gente tem aí uns 10 minutinhos, e em seguida eu deixo em aberto para os colegas, caso queiram comentar, complementar, certo? Professor Eduardo, fica à vontade. Certo. Bom, eu vou comentar um pouquinho na condição de ex-coordenador do curso, né? Aproveitar que o Michele está aqui nos acompanhando. Eu e o Michele dividimos, né, a gestão passada, a coordenação da graduação, né? Justamente num período, um período pandêmico, né? Boa parte foi no período da pandemia, foi um período à parte, mas coincidiu também com a mudança curricular, não é, no curso de História, não? Uma mudança curricular, enfim, justamente o que você falou, né, X, o conjunto de não só temas e conteúdos, mas até o sentido que a gente dá para o curso, né, algo que está presente nesse documento, que é o plano político, né, do curso, o plano pedagógico, né, do curso. Então, a gente passou aí por esse período de mudança, né, nós não elaboramos o PPC, mas fomos, né, pegamos o início dessa transição e fomos, né, lidando com a transição, né. Atualmente nós estamos aí com 2 currículos também, né, ainda, mas isso já está se encaminhando para o fim, né. Então a gente foi lidando com a transição e né, algumas coisas sempre tem que se adaptando, sempre temos que ir revendo, né. Na realidade, o nosso curso X, ele é só licenciatura, né, nosso currículo, tanto nós temos o curso noturno e o curso diurno, né, ambos com o mesmo projeto político pedagógico, né, mas ambos licenciatura, né. Então, em relação a essas mudanças, né, eu penso que a mudança foi importante aqui em relação ao currículo que se tinha, né, porque, pelo que eu percebi, né, eu cheguei aqui em 2019, né, então, na realidade, eu peguei o fim, né, desse currículo, que era um currículo ainda de 1986, né, então, para mim, houve mudanças bem significativas que tornaram o currículo mais próximo, né, da realidade que nós vivemos hoje, não no sentido da gente ter que se adaptar, enfim, sei lá, mercado de trabalho ou a discursos, né, utilitaristas da história, né? Mas, por exemplo, né, havia uma defasagem muito grande em relação à área do ensino, né? Não havia disciplinas efetivas de estágio supervisionado, agora nós temos 4 estágios, né? Isso aproxima os alunos e alunas do nosso curso, né, a educação básica, né, de uma forma muito mais efetiva, proporcionando uma experiência para eles de observação, de exercício prático, não é isso, porque, obviamente, que podemos pensar hoje que há outros campos para os historiadores trabalhar, mas, efetivamente, né, não tenho aqui dados, mas acredito que 90%, 95% dos colegas que saem de um curso de História vão ser professores, né, ou do ensino básico, ou do ensino superior. Então, creio que essa aproximação, por exemplo, que o nosso novo currículo trouxe é importante, né? Não só com essas disciplinas, mas introduziu também disciplinas como laboratórios, né? Laboratório de pesquisa, laboratório de educação patrimonial, por exemplo. São disciplinas, então, que proporcionam algumas experiências, né, para os discentes. Também a gente incorporou algumas disciplinas como cyberespaço, ensino de história, que penso que é uma disciplina importante, né? Também para a formação, uma vez que nós estamos aí, né, sim, utilizando e trabalhando com novas tecnologias. Penso que esse é um desafio também das gerações futuras de historiadores, né, se apropriarem dessas linguagens, né, para encontrar novas formas, inclusive, de apresentar a produção do conhecimento que nós fazemos, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, né? Então, penso que esse novo currículo trouxe, né, essas dimensões que estavam faltando no outro, né? Então, enfim, como eu disse, não acompanhei, né, o período de formação, né, e também, né, do início, mas peguei essa implementação logo que cheguei aqui, né?
Então, eu vejo como positivo, né? Penso que são positivas essas introduções que tivemos, embora a gente ainda esteja nessa fase, né, de implementação, de adaptação de algumas coisas, né? Mas, para mim, torna-se um currículo, né, muito mais, como eu disse, vinculado à realidade, né, de pesquisa, à realidade do exercício profissional, tanto na docência, né, com os estágios, com cadeiras como cyberespaço, ensino de história, mas também abrindo para outras dimensões, como o laboratório de educação patrimonial. Tá? Isso é um ponto importante. Outro ponto importante também, mas aí não é só do nosso curso de história, né? Acho que isso afetou outros cursos em outras universidades brasileiras, não só a FCG, mas eu vejo como muito positivo, embora também ainda precise de ajustes, né, para todos nós pensarmos, que é a curricularização da extensão nos cursos de graduação. Né? Eu penso que isso é muito importante, isso também aproxima, não é, os alunos e alunas da realidade social que vivemos. Né? Quer dizer, todos os cursos de graduação agora têm que apresentar, né, uma carga horária de extensão curricularizada. O que isso significa? Significa que no projeto político do curso, né, essas horas de extensão têm que estar lá destacadas, né? E não pode ser algo tão geral, assim como era antes. Né? Antes os alunos tinham que cumprir um certo conjunto de horas e podiam fazer, né, eventos, né, etc. Agora, a ideia da extensão é que o aluno exerça um papel ativo, né, na atividade de extensão. E a atividade de extensão, né, resumindo aqui muito simplesmente, é você transpor os muros da universidade, né? Conectar a sociedade, né, com a universidade. Então, no nosso currículo de história, né, da UFCG, nós temos 2 caminhos para essa extensão. Né? Nós criamos, né, 2 disciplinas que são projetos de extensão, né? Projeto 1, projeto 2, não lembro bem agora o nome, mas a ideia é essa, né? A ideia é que sejam projetos de extensão, um mais voltados a intervenções, né, na sociedade, outro também mais voltado ao ensino. Então, essa é uma dimensão, e a outra dimensão é que algumas disciplinas contam agora com uma carga horária de extensão também. Eu penso que isso é importante, mas, como eu disse, a gente ainda está lapidando isso, mas penso que é um avanço, né, porque faz também com que em disciplinas das mais variadas, como o Laboratório de Educação Patrimonial, por exemplo, os alunos têm que pensar formas, né, de atuar dentro da sociedade. Né? Eu penso que isso é importante no momento que a gente vive, tanto do ponto de vista profissional, né, para quem está se formando, para quem vai vir cursar História aqui no UFCG e nos outros cursos da UFCG, em outras universidades, porque é um momento que um dos desafios que a gente enfrenta é o saber, né, não só universitário, mas o saber escolar também sofrendo aí ataques, né, com negacionismos e revisionismos fúteis aí, né, que a gente vem vendo, né, políticos comparando professores com traficantes, coisas assim, né. Então, a gente vive um momento que, de fato, a universidade tem que estar mais presente na sociedade. E eu penso que esse é um caminho para isso. Né? Então, em relação ao nosso curso, ao curso de História, eu penso que isso aproxima, né, os discentes, né, da sociedade, permite que a sociedade também venha para a universidade, né, permite que a gente tenha essa sensibilidade também de entender, né, o que a comunidade está percebendo da universidade, onde a universidade pode atuar melhor. Né? Penso que esse também é um avanço em relação ao currículo anterior, né? Mas, como eu disse, acho que isso também se dá em outros cursos, né? Seria importante também que a gente sentasse todos e pensássemos, né, em conjunto, não só cursos das humanidades ou cursos parceiros, como geografia, ou letras, ou educação, né? Mas, inclusive, outros cursos, né? Pensar políticas de extensão a longo prazo, inclusive. Bom, isso, não sei se os colegas Cabral, Joaquim ou X comentar. Certo, ok, Eduardo. Gostaria de passar a palavra aos colegas, fiquem à vontade, caso queiram comentar. Eduardo e Cabral, pela ordem. Não, eu não teria. Certo. Eu não teria. Então, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer uma ponte, Cabral, então. O professor Eduardo, ele fez aí uma retrospectiva, né, das mudanças. Nós passamos também na unidade acadêmica de geografia por mudanças curriculares, né? Tivemos aí 4 anos, né, de um desgoverno que prejudicou bastante os cursos, né, nossos cursos, queria logo nessa linha. Aí, quando a gente olha para o mercado de trabalho,
né? Então, a gente, pelo menos na geografia, tem um mercado de trabalho também na área de ensino, mas também tem muita aquela perspectiva de um trabalho mais técnico. E eu queria saber, se você, Cabral, principalmente, né, poderia relatar um pouquinho como foi essa mudança. Os alunos chegam para vocês perguntando sobre uma possibilidade de retorno de um bacharelado ou não, e como você visualiza e repassaria hoje, para quem está agora acompanhando, que está se formando, né, na graduação em História, que está no mestrado, como é que você vislumbra o mercado de trabalho na atual conjuntura para essas pessoas? Como é que você visualiza isso? Veja, X, as disciplinas que eu ministro, História Moderna Ocidental, História Contemporânea 1 e 3, elas, quando os alunos chegam a mim, eles já estão da primeira para a segunda metade do curso. Então, eu imagino que essas informações eles já têm muito claras, até porque quando nós, sempre que o semestre se inicia, nós fazemos essa atividade de recepção aos estudantes que estão ingressando, e é muito comum ter a participação do pessoal do CA de História, né? E para aquela troca inicial, para aquela recepção. Então, vejam, a gente sabe que nós formamos basicamente alunos para o exercício da docência, né? Porque aqui na nossa experiência, na nossa realidade, quer dizer, a profissão de historiador foi regulamentada há pouco tempo, né? Ela foi regulamentada há muito pouco tempo. Então, tem um som aí de fundo que está me incomodando, Xisto. Eu acho que está falando aí em algum lugar que... Está tendo a microfonia. Estou ouvindo a sua própria voz voltar. Bom, eu estava ouvindo só crianças conversando. É porque eu estou ouvindo como se fosse retornando. Vamos seguir. Acho que agora interrompeu, Cabral. Pode seguir. Vamos seguir. Então, vejam. Nós... Como é? Não, acho que agora parou a interferência. Eu estava ouvindo também o som. Eu não entendi, Eduardo. Agora parou. Pode seguir. Pois é, parou. A interferência parou. Eu também estou notando. Então, veja, nós formamos docentes, né? Então, essas escolas de Campina Grande, todas, elas estão... Os professores de História que estão lá são formados por nós ou pelos colegas lá da UEPB, pelo curso da UEPB. Escolas públicas e escolas privadas. Nós temos um número considerável também, aqui mesmo na nossa unidade acadêmica, né, a maior parte dos bom, eu não vou saber agora de memória, mas pelo menos uma parte considerável dos colegas, dos professores, foram formados aqui pelo curso de História. Né? Eu lembro agora, assim, de imediato, de Michele, de Rodrigo Ceballos, né? Enfim, os mais velhos, Luciano Mendonça, Lena, enfim, esse pessoal todo, o próprio Gervásio, que é o decano, né, foi formado aqui. Então, a gente não tem essa tradição que alguns centros maiores têm, por exemplo, de ter um mercado de trabalho para graduandos em História que vão trabalhar em museus, vão trabalhar exclusivamente com pesquisa, né? Vão trabalhar em institutos históricos e coisas do gênero. Então, a nossa experiência aqui é em formar pessoas para a docência, né? Então, nesse sentido, Eduardo, eu estou plenamente de acordo com o que você fala, particularmente com relação à extensão, a necessidade da extensão, né, de colocar os nossos alunos em contato, né? Muito embora eu saiba
que boa parte dos nossos alunos, não, boa parte mesmo, muito considerável, são pessoas de origem social muito humilde, como eu próprio sou, eu não sei as experiências de vocês, né? Mas alguns colegas mais antigos que eu conheço ali, a origem é de humilde, né? Como vocês sabem, meu pai era um padeiro, né? Aliás, um grande padeiro, diga-se de passagem, tanto é que tornou-se o pão que ele fez, que ele inventou lá em Cajazeiras, tornou-se patrimônio cultural e imaterial do estado da Paraíba, o que muito me orgulha, naturalmente, né? Mas a Luciano Mendonça, o pai dele era sapateiro, o pai de Gervásio marceneiro, o pai de Benjamin, funcionário eletricista, era da CELB, né? Então, as nossas origens sociais são muito humildes. E eu quero crer que da maior parte dos nossos alunos, igualmente. Então, esses alunos vêm de uma experiência, boa parte deles, em que eles têm contato com as dificuldades materiais que uma parcela muito importante da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país vive, né? Então, mas de toda maneira é interessante que nós aprofundemos, né, esse trabalho de extensão, né, mas também de pesquisa, né, incentivar os nossos alunos à pesquisa. É uma coisa que eu sempre digo, né, quando eu pego os alunos ali na metade do curso, eu pergunto, olha, né, porque eu já trabalhei com métodos e técnicas da pesquisa 2, que é exatamente o momento da elaboração do projeto, né, a época do bacharelado, e os alunos chegavam lá sem ter ainda um objeto de estudo, sem ter, né, quer dizer, uma coisa um tanto quanto uma situação, uma circunstância de aflição, tanto para eles como para mim, porque eles diziam, professor, o que é que eu faço? Quer dizer, o pessoal terminando o curso, mas sem ter ainda um objeto de estudo, né? E isso sempre me preocupou, né? Porque todos nós já tivemos 19 anos e sabemos como é difícil. A gente entra num curso desses, né? Num curso da área de humanas, onde as possibilidades de emprego são mais restritas, né? E a gente fica assim meio que, né? Eu, pelo menos, eu me convenci que ia ser professor de História na segunda parte do curso, né? Exatamente cursando as disciplinas que eu ministro hoje. Eu tive excelentes professores nessas disciplinas, e foi aí que eu disse, é isso que eu quero para mim, né? Mas a gente tem alunos, a gente percebe que os alunos têm essa direção, têm essa tendência, e até uma capacidade muito grande, né, para isso. Tem alunos que são excelentes escrevendo, excelentes expondo, né, e a gente percebe ali claramente que se aquela pessoa quiser, será um bom professor, né? Mas nós sabemos que há esse problema do mercado de trabalho. Nós sabemos que os professores são muito mal remunerados, né? Nós temos esses problemas todos, né? Mas é aquela coisa, depois que a pessoa entra, não quer mais sair, né? Eu fico muito contente quando eu encontro ex-alunos que estão na docência, no exercício da docência, e me falam da felicidade, né, de estarem trabalhando, né, apesar dos pesares, apesar dos salários serem baixos, quer dizer, mas, se encontram realizando algo que eles gostam de fazer. Isso, para mim, é muito gratificante. Quando eu vejo um aluno passando num concurso para professor, passando numa seleção de mestrado, doutorado, né, então eu fico muito contente. Então, é um problema, realmente, o mercado de trabalho, e não só na nossa área. Nós temos aí gente da tecnologia, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, né, em dificuldade, né? Então, o problema do emprego no Brasil é generalizado. No Brasil, não, no mundo, né? É um problema generalizado. Mas, enfim, a gente vai trabalhando e... Perfeito. Dá mais na frente. Perfeito. Eu gostaria agora de colocar Joaquim na conversa, mas antes,
Eu queria informar, né, quem está online, que vocês estão acompanhando uma live especial sobre o Dia do Historiador, né, comemorado hoje, 19 de agosto. Essa atividade ela vai ser posteriormente também, além de ficar disponível no YouTube, vai também ser disponível no podcast do JITS, para que você possa estar ouvindo, né, enquanto pelo seu podcast preferido. E respondendo aqui a nossa amiga Natália. Natália, daqui a pouco a gente vai estar liberando um formulário, que tem um link na descrição desse vídeo, tem um link de um formulário, do Google Formulário. Vocês vão preencher e nós vamos elaborar um certificado de participação de vocês nessa mesa redonda, tá? Agora está desabilitado, mas daqui a pouco a gente vai estar habilitando ele. Eu informo a vocês quando estiver habilitando. Bom, eu queria incluir, né, Joaquim na conversa. Joaquim, sobre a questão dos grupos de pesquisa, né, e a qualificação discente. Queria que você falasse um pouco, né, fazer pesquisa na área de humanas é sempre um desafio, nós não temos recursos. Os recursos, quando chegam para a universidade, uma parte significativa deles vão para cursos de outras áreas, pelo menos essa é a imagem que eu tenho, né, é bem mais complicado na área de humanas fazer pesquisa, e fazer pesquisa em licenciatura parece que ainda é mais complicado ainda. Então, eu queria que você comentasse um pouco, falasse também sobre a sua história com relação às atividades que você faz na área de pesquisa, Joaquim. Obrigado, professor Xisto. Eu escutei a fala dos colegas, né, do professor Eduardo e professor Cabral atentamente, e eu queria também partilhar a experiência que eu tive aqui quando eu estava no curso de História da UPE Campus Petrolina, à frente do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante do curso, e a gente a gente auxilia a coordenação nesse processo de reformulação da grade curricular, das diretrizes do curso. E uma das primeiras coisas que eu constatei na época, quando eu estive à frente do NDE, era o alto índice de retenção dos alunos. Tinha muita gente que ficava, a gente estava na época com 200 alunos que não conseguiam terminar o TCC, e a solução que encontramos na época foi flexibilizar a ideia de TCC. Era apenas a monografia, muita gente tinha dificuldade de elaborar um ensaio monográfico aí de 50 páginas, 60. Então, a gente adotou a ideia dos artigos. Você faz um artigo com um número mínimo, né, de 20 laudas, máximo de 25 a 30, e os alunos responderam muito bem a esse estímulo. A gente teve um número, eu lembro que quando implantamos nessa flexibilização, tivemos um número recorde de defesas de TCC, e a gente também ampliou tanto a ideia também de que os alunos, só que pelo menos o tempo que eu fiquei lá, ninguém fez isso, né? O aluno poderia apresentar um documentário, produzir um documentário, a partir de trabalhos de história oral, de memória também, mas uma coisa bem feita, né? Bem produzida, com os devidos cuidados gráficos que requer, né? Cinematográficos também. E o memorial esse daí eu ainda orientei 2, né? Que era abrir também para se fazer o memorial do estágio de docência que o aluno fez. Então, ele faz 4 estágios e ele fazia uma síntese dessa experiência ao longo dos estágios e apresentava para a banca, né? Então, essas soluções, né, que pensamos para diminuir a evasão funcionou bem, a retenção, quer dizer, no curso, e esse debate que há um pouco entre licenciatura e bacharelado, os cursos que eu atuei foram em licenciaturas. Eu vou muito no sentido do que o professor Eduardo falou, né, que a maioria da nossa formação é voltada para colocar pessoas em sala de aula. Então, a ideia que houve um debate na década de 80, de 70, de que o bacharel fazia pesquisa, o licenciado ia para a sala de aula, eu acho que isso se perdeu muito, se diluiu muito a pertinência dessa discussão. E o grande, né, é aquele que eu acredito que foi mestre de todos nós, que é o grande Paulo Freire. Ele solucionou bem esse debate aí. Ele diz o seguinte:
não há pesquisa sem ensino e nem ensino sem pesquisa, né? Então, para o Paulo Freire, essa relação é bem dialética, a gente adotou ela e vim também de um curso com a grande maioria dos nossos alunos, né? Eu também partilho dessa realidade. Eu sou filho de agricultores do semiárido paraibano, né? De gente muito humilde. E constatei também, à frente do INDEC, 70% dos nossos alunos vinham de famílias que tinham uma renda mensal de até um salário mínimo e meio. Então, não adiantava a gente, né, querer impor o ritmo de estudos puxado, muitas leituras, textos em outras línguas, porque não ia adiantar, não era correspondente com a realidade do curso. E a gente leva em conta que esses alunos, a grande maioria, no caso de Petrolina, vinham de uma realidade rural. Então, eles passavam o dia trabalhando no campo, serviço pesado, bastante puxado, na lavoura, e iam estudar à noite, né? E os alunos da tarde tinham um pouco um perfil mais urbano, era diferente, então a gente cobrava um pouco mais, né? Mas da noite a gente tinha uma atenção maior, né? Tinha uma dedicação maior. E a questão do mercado de trabalho, que é delicada, né? A gente fez também uma pesquisa quantitativa na época e a gente viu que a grande maioria dos nossos alunos, 90% dos alunos que saíam do curso, queriam ir para a sala de aula, queriam ir para o mercado de trabalho. Mas tinha uma grande porcentagem que estavam em outros setores de trabalho ou na informalidade. E aí a gente vê assim que o grande entrave é que o mercado de trabalho e os governos, as prefeituras não abriam concursos em número suficiente para absorver, né, esse público. Então, eu fiquei feliz em escutar o diagnóstico dos colegas de Campina Grande, porque vi muita semelhança com a realidade aqui, né, que eu vivenciei. Para finalizar um pouco a fala, né, eu acho que fazer pesquisa nas ciências humanas é um grande desafio nesse país que a gente vive. O Brasil ocupa o penúltimo lugar do mundo em termos de valorização de professores, e a gente que ocupou esse posto nas ciências humanas, né, sofre a todo momento com um bombardeio muito grande de desinformação, de calúnias, de fake news contra o nosso trabalho. De modo que eu diria que tivemos o corte de bolsas, de repasse para a iniciação científica, que isso é muito bom para estimular o aluno, que ele tenha o gosto, que ele cultive o gosto pela pesquisa desde os primeiros momentos na graduação. Mas o que me chama a atenção no nosso pessoal é a vontade de estudar, de ler, de fazer história, de pesquisar história contra a maré. Com todas essas dificuldades, todos os anos a gente tem um número significativo de gente procurando o curso nos exames, né, nacionais, nesses sistemas avaliativos, e de todo modo que eu penso, né, que talvez agora esse seja um momento mais adequado para a gente trazer para a pauta, para o debate público, a necessidade de investimento, né? Tanto na formação de pesquisadores, quanto na valorização dos professores de nível básico e superior, para que façam mais pesquisa mesmo. Perfeito, Joaquim, muito obrigado. Bom, você está acompanhando a live especial sobre o Dia do Historiador, comemorado hoje, 19 de agosto. Essa atividade, além de ficar disponível no YouTube, vai ficar também no podcast do GIDES, para informar quem está participando que já está habilitado o formulário. O formulário eu vou deixar até o final ainda do dia de hoje, da noite de hoje. Você querendo solicitar o certificado de participação, você pode solicitar via formulário. Bom, colegas, são 54 minutos, nós temos o último tópico, tá certo? Que a gente já está 54 minutos de live. O último tópico está relacionado à questão do mestrado, que pode ser que tenha algum colega graduando que esteja aí com a intenção de fazer o processo seletivo, né, que em breve vai estar sendo aberto um novo edital. Nós temos no PPGH 3 linhas de pesquisa, e cada linha tem suas especificidades. Então, é bom vocês, além de verificar o conteúdo, né, o que se propõe a linha, também ver os professores, né, visualizar um pouco
a composição da linha. E eu vou colocar você, Cabral, como referência para esse último tópico, né? No sentido de falar um pouco para as pessoas sobre o PPGH, né? O programa porque para quem, só para título de informação, em 2017, eu não sei se foi 2016, 2017, foi no período em que a coordenação estava com o professor antes de... vai me falar a memória dele agora, que ele vai me matar. Mas, enfim, foi um colega nosso do PPGH que pediu para fazer um levantamento, sabe, Cabral? Eu fiz um levantamento da demanda com relação à região. E o programa de história aqui, ele exerce uma centralidade muito importante para a região. Muitas pessoas vêm fazer o mestrado aqui. Então, vou passar a palavra para você, só para conversar um pouco sobre o que é o PPGH, como é a distribuição, né, que você que possivelmente participou aí da origem do programa. Por favor. Ok. Eu entrei no programa em 2007, logo quando eu voltei do doutorado. Esse programa ele é de 2006, 2005. 2006, se não me engano. Eu entrei em 2007, quando eu voltei do doutorado. Né? Passei a trabalhar no programa. Então, veja, a gente construiu essa linha 1, né? Estávamos lá eu, o professor Gervásio, o professor Clarindo, o professor Fábio Gutenberg, de saudosa memória, o professor Luciano Mendonça e também o professor Celso deu uma contribuição. Bom, havia a linha 1, que era nossa, né? Cultura e cidades, e a linha 2, que era uma linha que o cerne dela era identidades. Cultura e identidades, eu não lembro do título completo, mas era isso. Então, veja, nós nos caracterizamos pelo estudo das cidades e numa perspectiva da história social e da história cultural. Né? Isso é uma coisa que é bastante flexível e que permitia análise, digamos assim, desde uma perspectiva marxista mais ortodoxa, né, passando pelos historiadores sociais, indo para, digamos assim, para a dimensão cultural, que eu chamei aqui de história cultural. Os historiadores culturais americanos, os historiadores culturais franceses, particularmente aqueles da chamada Escola dos Anais, né? Então, e claro, os historiadores brasileiros também que trabalharam nessa perspectiva, né? Joaquim citou aí o Nicolau Savcent, que é um autor que eu vi muito citado, né? As pessoas que trabalharam com literatura especificamente, como o próprio Joaquim, outros mestrandos que trabalham, sempre foi um autor muito lido, assim como Sidney Chaliú, né, e outros. Então, a nossa linha, ela priorizou muito também a história do trabalho. Eu próprio orientei algumas dissertações nesse sentido, né, notadamente trabalho urbano, né? Então, a nossa trajetória tem sido essa e eu espero que ela continue, né, sem abrir mão desses princípios, né, da flexibilidade temática, da flexibilidade teórica e metodológica, mas considerando esse cenário mais de fundo, que é exatamente essa preocupação com cultura e sociedade. Então, nós podemos tranquilamente, nós temos, digamos assim, know-how, nós temos competência, nós temos conhecimento para trabalharmos com os alunos que nos preocupam, pelo menos até agora, nesses 15 anos do mestrado, tem mais, né?
2006, 17 anos. Então, eu já tenho assim, algo em torno de 20 orientações, se eu não me engano, de 15 a 20, eu não sei assim, exatamente. Né? Então, agora vejam, os alunos, como Xisto falou, nós, de fato, recepcionamos alunos. Oh, Cabral, só um instante, Cabral. Eu continuo ouvindo um retorno. É como se fosse um chiadozinho. Eu diria até que não apenas nós recebemos aqui de Pernambuco, vem muito, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí. Eu não sei, eu acho que cortou, Cabral. Não sei se está cortando para os colegas Eduardo e. Bom, então deve ser aqui, então, porque está cortando para mim, hein? Está fragmentando a fala dele. Estou ouvindo bem aqui. Tá vendo? Ah, tá falhando um pouco a conexão. Porque tá meio que fragmentada a sua fala, Cabral. Mas tudo bem, vamos continuar. A gente já está no finalzinho. Por favor, pode continuar. Então, vem mesmo, né, Cabral? Está para vocês, Eduardo e Joaquim? Acho que está. Agora voltou, mas antes travou um pouquinho. Quando você estava falando também, você, Eduardo e Joaquim... Acho que o Cabral caiu agora. Posso continuar? Pronto, voltou, Cabral. Pode continuar, Cabral, por favor, pode continuar. Voltou? Então, vejam, os alunos que pretendem ingressar no mestrado, em primeiro lugar, eles devem... eu acho que quando o aluno decide, né, entrar no mestrado, ele já tem terminado a graduação, já tem elaborado um TCC, um trabalho de conclusão de curso, tem feito uma monografia ou um artigo, como é no caso. Então, ele não entra verde. Né? Eu imagino que ele venha para o mestrado, ele queira concorrer já com, no mínimo, uma ideia de projeto, uma ideia de pesquisa. Normalmente, os alunos procuram seus orientadores, né, para orientarem no projeto. Agora, é muito importante que as temáticas escolhidas pelos alunos, eles tentem fazer a correlação com aquilo que as linhas de pesquisa, e nós temos 3, né, com aquilo que as linhas de pesquisa oferecem, né, em suas dimensões teóricas e metodológicas. Porque, a partir daí, né, o aluno se inteira das bibliografias que esses programas, que essas linhas de pesquisa exigem, né, se inteiram dessa bibliografia, leem essa bibliografia, ou pelo menos o máximo que puderem dela, né, e adequam, em sendo possível, para os nossos alunos, né, aqui, que eles todos nos conhecem, então eles já nos procuram com uma certa antecedência, né, para orientar a partir do mestrado. Né? Então, para esses alunos que vêm de fora, que pretendem concorrer aqui, é muito importante essa leitura, né, das propostas das linhas. Né? É importante também ir ao currículo dos professores, os nossos currículos que estão lá à disposição, né, na página do programa. Porque aí vocês vão ver, particularmente os alunos de fora, né, vão ver com que nós trabalhamos, né, e a partir daí vocês fazem o contato conosco, né, e a gente começa a dialogar. Então, essa busca é muito importante. Né? Olhar o que o mestrado oferece, olhar o que as linhas de pesquisa propõem, né? E tentar adequar os projetos de vocês a essas linhas, ou a essa linha em que o aluno pretende ingressar. Né? Cabral, então, eu postei aqui no chat o endereço para quem tiver curiosidade, queira conhecer, né? O edital em breve vai estar sendo aberto, o edital PPGH. Você esteja convidado, né, a submeter seu projeto, a conhecer o programa.
E as linhas de pesquisa estão aqui, Cabral. Ó, História, Cultura e Cidade, linha 1, História, Cultura e Identidade, linha 2, e História Cultural das Práticas Educativas, linha 3. Então, aqui você pode acessar e conferir, né, o texto do que se propõe a linha. Pronto, então veja. São 3 linhas bastante amplas, né, 3 linhas bastante amplas, e quer dizer, a gente está pronto para recepcionar esses projetos, né? Nós estamos prontos para conversar com os alunos que desejam ingressar, e estamos prontos para eventuais orientações também, né? Então, em linhas gerais, é isso, né? Se o aluno tem vontade de fazer, se o aluno ele deseja fazer o mestrado, né? Então esse é o primeiro ponto, né? As coisas estão um pouco melhores, já está saindo bolsa, né? E agora essa relação de orientação mesmo, né? Particularmente para os alunos que não moram em Campina Grande, né? Com essa ferramenta maravilhosa que é o Google Meet, né? Eu tenho orientandos de fora, né? Costumo fazer as reuniões de orientação por intermédio do Google Meet, né? Porque é uma coisa espetacular, né? A tecnologia, né? Quando eu lembro que quando eu fiz meu mestrado, né? Era aquela coisa do trabalho solitário, né? Nossa, e eu que tenho aqui para o Sofrido, arquivo. artesanal, aquela coisa. E Eu tenho aqui para o hoje arquivo nós público, temos Cabral. Cabral, o meu mestrado, eu trabalhei com o Manguezal do Pina, a formação histórica dele, historiográfica dele. Eu tive que ir para o arquivo público lá em Recife, e era assim, ó, cada tijolo que a gente tinha de jornais, né, a hemeroteca de lá, para você. Hoje você tem a biblioteca digital, você acessa, é uma maravilha mesmo a tecnologia. Você procura. É tanto que esse último trabalho que eu escrevi, né, o trabalho para me tornar professor titular, eu fiz todo em casa. Eu tinha todo o material digitalizado de PIX que eu fiz anteriormente. Então, assim, foi o ingresso, o possível ingresso no mestrado é isso. Né? Vai depender muito desse contato de vocês, adequarem-se às linhas, se informarem sobre as linhas, se informarem sobre os professores e as professoras, né? E bola para frente, Então, vamos trabalhar. É isso. eu vou passar a palavra para os colegas, mas só uma informação também. Você, sendo de área afim, você pode também fazer o PPGH, desde que você esteja disposto a dialogar com a história, né? Que é um programa de mestrado em história. Mas estamos aí com a disponibilidade, você que é de outra área que está. Eu queria só registrar aqui a presença do professor Darkon. Seja bem-vindo, Darkon. E passar para os colegas Joaquim e Eduardo se eles gostariam de complementar alguma coisa relacionada a esse tópico para a gente ir para o encerramento. Isso. A gente, na linha Cultura e Cidades, tem condições hoje, né, atualmente, de receber candidatos, né, mestrandos, da história e também de áreas afins, né, como a geografia urbana, a antropologia urbana e o urbanismo, mais voltado para a história da arquitetura. Temos professores capacitados que estão que concentram, né, suas pesquisas nessas áreas. E o que eu diria como egresso do programa, como ex-aluno do PPGH da UFCG, é que a base teórica e metodológica que eu recebi no PPGH, ela me preparou para uma seleção, né? Me deu todas as condições possíveis de concorrer a uma seleção depois de doutorado, que foi muito disputada, né? Era muita gente concorrendo, e uma universidade de referência nacional, que é a UFSC. Né? Então, é claro que para poder cursar e ficar lá em Florianópolis esse tempo que durou o doutorado, a bolsa foi fundamental, né? A bolsa de pesquisa da CAPES,
Mas eu lembro muito da minha orientadora de lá, a professora Fátima Piazza, sempre comentar que a base que eu trouxe, né, que eu levei da UFCG para lá, não deixava nada a desejar para o pessoal de lá que ela acompanhava, né, há muito tempo, desde a graduação, inclusive. Então, eu digo que nós estamos disponíveis para orientar os projetos, né, para formar mestres com critério e que também deve haver nesse processo todo uma contrapartida também do aluno, né, de se esforçar, de levar a sério os estudos, as leituras, procurar lapidar, né, burilar esse processo de escrita, de criação de um estilo para escrever bem. E é isso. Eu fico por aqui e agradeço desde já essa oportunidade de diálogo e que a gente faça mais encontros, né? Que a gente converse mais vezes. Perfeito, Joaquim, professor Eduardo. Eu acho que os colegas colocaram bem, não é, o que precisamos sempre ter em mente, não é, para cursar um mestrado, especialmente as linhas, enfim, ter essa noção dos professores. Só para reforçar que penso que o nosso mestrado, né, a gente falava antes em aspectos positivos, né, fragilidades de vir cursar, penso que o nosso mestrado, né, é um dos pontos muito positivos do curso de História da UFCG, né, porque, de fato, como foi apontado aqui, né, ninguém que é milionário ou bilionário vem fazer história, né, todos nós temos, né, trajetórias aí, né, humildes também, e apontar que, de fato, tanto a graduação, especificamente o mestrado, podem mudar as nossas vidas, né. Eu fiz o mestrado também numa universidade lá no Rio Grande do Sul, mas numa realidade muito parecida, uma cidade médio porte, enfim, não fosse um mestrado lá, né, eu possivelmente tivesse terminado a graduação, estaria ainda no ensino básico, ou talvez nem trabalhando na área, né, e não que isso seja ruim, né, trabalhei muito tempo no ensino básico, mas de fato foi um mestrado que me possibilitou depois ir para o doutorado, né, e enfim, né, e aí ter uma série de experiências muito positivas do ponto de vista profissional, pessoal também, né, a gente ganha muito, né, academicamente, profissionalmente, mas também pessoalmente ao fazer um mestrado. Então, só deixar aberto o convite para que venham fazer conosco o mestrado, né? Na linha 1, sobretudo, né, se possível, mas também nas outras linhas, evidentemente, os interesses, né? E nós temos as linhas de pesquisa, né, ora, porque delimitamos objetos de interesse, mas, evidentemente, que há flertes, né, com as outras linhas também, né, porque, ora, né, trabalhar com cidades, trabalhar com transformações urbanas, trabalhas também com identidades, trabalhas também com educação, né? Então, nós podemos também ajudar e com frequência participamos de atividades das outras linhas, bancas, enfim, né? Então, nos procurem também aqui na UFCG, os alunos que tenham interesse, eu, Cabral, estamos aí à disposição, o Xisto também, pessoalmente, né? A Joaquim também pode ser contatado aí via os meios digitais, nos procurem que podemos ajudar vocês a ingressar no programa. É isso. Isso. Só para reforçar nesse papel regional que o programa tem, eu acho que é um ponto muito positivo, que deve ser sempre enfatizado. Eu passaria agora, consultaria os colegas, já faz aí, nós temos aí 1h, 13 minutos de live. Acho que tá bom, assim, já foi de bom tamanho, a gente abordou vários temas, né? Mais uma vez saudar a todos os historiadores pelo seu dia, né? Aos colegas principalmente, e passar a palavra final para vocês, caso queiram, vocês gostariam de acrescentar mais algo? Professor Cabral, professor Joaquim, professor Eduardo, pela ordem. Como diziam os antigos, à guisa de conclusão, eu quero saudar os meus colegas, né, os meus colegas historiadores, né, particularmente os que estão presentes aqui, Joaquim, Eduardo, e aos demais colegas da nossa unidade acadêmica e os nossos colegas historiadores pelo Brasil inteiro. Né? Quero dizer que a aventura da pesquisa e da produção em história é absolutamente gratificante, né? E ainda mais quando nós temos as facilidades que nós temos hoje.
né? Quer dizer, facilidades, por um lado, né, essa possibilidade de acessarmos bibliotecas, arquivos, museus, institutos históricos, né? Biblioteca Nacional, acessar sem sair de casa, isso é uma coisa muito positiva. Uma gama grande de materiais. É claro que a nossa realidade aqui, né, quem quer trabalhar com a chamada história local, ele vai ter que ir aos arquivos necessariamente. Né? Então, a pesquisa, mas de toda maneira, o fazer-se da pesquisa é muito importante, é muito gratificante. Né? Todos nós já somos habituados à pesquisa e sabemos quão gratificante ela é. Então, eu quero conclamar, né, os nossos alunos e as pessoas que estão nos ouvindo, as que nos ouvirão, né, particularmente aos estudantes de História, né, que levem muito a sério a pesquisa. Né, levem muito a sério, trabalhem, e eu vou repetir aqui uma frase que eu gosto de repetir para os meus alunos, que procuram grandes temas que estão muito além do seu universo. Uma frase atribuída, e me parece que é verdadeira, a Gabriel Garcia Marques: escreva sobre a sua aldeia e você estará escrevendo sobre o mundo. Né? Então, refletir sobre a nossa comunidade, refletir sobre a nossa raiz é, de fato, extremamente importante. É isso, pessoal. Boa noite para todos vocês. Abraço aos colegas e até breve. Professor Joaquim? Bom, eu só queria salientar que foi um prazer imenso estar aqui, né, nessa noite de sábado, em que a gente celebra o Dia do Historiador com os colegas tão dedicados. E, para mim, eu finalizo também dizendo que gostaria muito de receber propostas, né, de projetos de pesquisa na nossa linha, abordando essas relações entre literatura e cidade, né, história, literatura e cidade. E sempre finalizo dizendo, né, que é isso, a gente acreditar na pesquisa, no ensino e na formação de professores, né, com uma bagagem científica sólida para entrar em sala de aula, isso é um ato de resistência, né, nos tempos que nós vivemos. Então, é isso. Um grande abraço a todos e todas que nos ouviram hoje. Perfeito, Joaquim. Professor Eduardo? Bom, primeiro, deixar aqui minhas felicitações aos historiadores e historiadoras, né, especialmente os que nos acompanharam por aqui, e faço minhas as palavras dos colegas. Né? Esperamos todos vocês na nossa linha de pesquisa, enfim, no mestrado, de uma forma geral. Né? Estamos aí para ajudar aqueles que queiram entrar, especificamente na linha 1. Né? Aguardo vocês com trabalhos aí com o Joaquim, mas eu já puxo para, né, as batalhas pela memória, os usos sociais do passado na cidade, os usos do patrimônio material e imaterial. Né? Então, quem quiser trabalhar com esses temas pode procurar, mas além disso, né, estamos aí para também ajudar a indicar caminhos aí, para quem quiser seguir na pesquisa histórica. E é isso, um abraço a todos e todas. Bom, eu mais uma vez quero agradecer aos colegas, agradecer as pessoas que estiveram participando online, as que vão acompanhar depois offline, muita gente acompanha depois offline. Espero que tenham gostado, acho que foi muito informativo. Maria pergunta aqui, já saiu o formulário? Está na descrição do vídeo, tá? Você pode, eu vou colocar aqui o link também, vou aproveitar enquanto está no encerramento, eu vou pôr o link do formulário, você basta preencher o formulário, é um formulário bem objetivo, tá? Só o e-mail e o nome completo, por favor, coloque seu nome completo, confira se está tudo em ordem, tudo direitinho, está na descrição, mas eu vou botar aqui, tá certo? Agora, para vocês. Bom, então, aos colegas eu quero agradecer mais uma vez, e espero poder ter a oportunidade da gente ter reencontros, né? Talvez até mesmo, Joaquim, em especial, a gente traçar um projeto juntos para ver uma sequência, né, de interatividade, de lives, que a gente possa estar levando também para a sociedade, ou dando à sociedade o retorno, né, de tanto investimento que ela faz, como o Cabral bem destacou, né, Cabral, a gente já faz esse papel dentro da universidade, presencialmente, através das pesquisas, através das aulas,
E a gente tem esse mecanismo hoje, só para vocês terem uma ideia, o canal do GIDES chega hoje a 14.100 pessoas, né? Então, acho que é uma contribuição que a gente dá em termos de retorno. Gente, quero agradecer, portanto, a Aline, a Maria Oliveira, a todos que participaram aqui, né? Eu vou cometer um ato falho se eu começar a destacar e não ressaltar todos, mas todos que colaboraram, todos que participaram por aqui, nós ficamos devendo uma resposta para a Dulcineia, que ela perguntou sobre as facilidades de hoje, mas eu acredito que tem a ver hoje com o acesso realmente à informação, né, que está bem mais presente. Ela perguntou, não terminei porque as pesquisas em alemão e francês, é triste, além de que foi na época do AI-5 na USP, muito visada, sinto muito. Quais as facilidades hoje? Os colegas querem? Acho que, em linhas gerais, a gente pontuou, né, a ver com a informação, mas qualquer coisa, gente, olha, tem o professor Cabral, vocês mandem e-mail para ele, tem lá o e-mail dele lá no site, e o professor é super cordial sempre, assim como também Eduardo e Joaquim, eu tenho certeza que eles vão atender vocês, tá bom? Acho que pelo horário, andar da carruagem já tá bom, né? Sábado, nós estamos aí a 21 horas, 18 minutos. Colegas, então, muito obrigado, boa noite, prazer mais uma vez em revê-los. Tchau.